Eu só faço um paralelo para uma lembrança que foi muito feliz quando eu senti que o Atlético estava pensando em ser campeão. Quando o Atlético anuncia a contratação do Vitor. Acho que aquele dia, eu lembro de onde estava no dia que foi anunciado O Calil pelo Twitter, né? inclusive não tinha os documentos assinados, É. né, naquele momento, né? E depois soube que gerou um desespero, né, histórias pra gente contar. Mas o Vitor foi outro personagem também que naquele momento mudou a história do Atlético e inclusive ratificou ali a vinda do Ronaldinho, porque se não fosse o Vitor também, o Ronaldinho poderia ter passado aqui sem ter lambido a Libertadores, E né? pegou muita gente de surpresa, né? Porque goleiro é difícil haver uma troca no Brasil. Hoje acontece mais, mas naquela época pouco. E o Atlético tirou o Vitor, que era um dos principais goleiros do Brasil, né? Naquele momento do Grêmio. E é interessante um É, detalhe que quando você fala do Hulk e do Ronaldinho, porque o Ronaldinho foi a maior contratação, o Vitor mudou a vida do Atlético da passagem que estava ruim de goleiros, uhum. né? Que o Atlético sempre teve uma história muito boa de goleiros, mas vivia uma escassez naquele momento. Mas aí a gente fala de dois personagens do agora que possivelmente poderão superá-los em número: o Hulk e o Everson, que é um baita goleiro. Um baita O goleiro. Everson é subestimado pelo estereótipo, talvez, que ele é alto e esbelto e magrinho, mas ele é elástico pra caramba. É um goleiraço, Eu disse isso no Fala um Galo goleiraço. e vou repetir aqui. O Vitor é o maior goleiro da Sim, história do Atlético e talvez seja pelo contexto. Mas, tecnicamente, o Everson, para mim, é mais goleiro do que foi o Vitor. Tecnicamente. Agora, o Vitor é o maior goleiro da história do claro. Atlético por todo esse contexto que se criou, pela Libertadores, pela impressionante história do Vitor dentro de campo. 13 e 14, o Vitor foi um monstro. Ele pegou muito. Ele Foi um pegou muito. monstro em campo. Mas, tecnicamente, vendo o Everson, não só pela saída de bola, com os pés debaixo da trave, é um baita goleiro. E aí vale também a gente dizer que com todos os problemas do Sampaoli, o Sampaoli deu uma contribuição de dar ao Atlético Gigantesca. um jogador Gigantesca. a mais. A base do Atlético de 2020 fez com que o Cuca chegasse em um elenco já bem ajeitado, né, para 2021. Eu sempre recorro ao futsal, porque o futsal tem um pouco disso, né, do goleiro linha e tal. Mas quando você tem o Everson ali, o Everson saiu de uma Série D, cara. O cara é muito vencedor também. Ele saiu de uma Série D pra chegar à seleção brasileira. E é um cara que pega muito. Achava que ele era só um goleiro que saía com os pés, mas ele era um goleiraço. O goleiro, a defesa que ele fez nos últimos jogos. Lembrou o Gordon Inclusive, Banks. né, Cara, eu acho que ele já merecia uma chance de estar nesse elenco, viu, da seleção, sim, na convocação. ele tá Hoje ele já superou o o goleiro do Everton Palmeiras. e também o Lucas Perry, né? O Lucas Perry Sim. teve um início espetacular no Botafogo, mas já não foi o mesmo na reta final. Eu acho que o Everson hoje seria o cara para ser convocado. E tem um detalhe que o Atlético que faz o Atlético aproximar de taças, né? O Atlético fez vários cheques para poder ser campeão, né? Foi Uhum. o time a melhor defesa. O Atlético, mesmo com o Vitor, o Atlético tinha um time muito mais ofensivo. O Atlético sempre sofreu mais de um gol por partida, em média, desde a década de 90. Só depois do Everson que o Atlético começou a tomar menos de um gol por partida. A média caiu para 0,80, em alguns momentos 0,65, 0,70. O Atlético passa a ter um time que sofre poucos gols. Filipão também ajustou isso. Vale dar mérito a essa questão do sistema defensivo, que não é defesa, não são as peças, é quem faz a proteção, o comprometimento dos.